Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou falar de uma leitura que eu fiz recentemente, que eu nunca fui muito de ler, né? Nunca gostei muito de ler, apesar de gostar do evento que acontece, né? Naquela despolarização que acontece com a nossa imaginação quando a gente começa a aprender a imaginar, ver as coisas na nossa cabeça, né? Quando eu era criança, eu eu tinha muita tesão por isso, eu gostava, eu achava que isso era tão poderoso e eu até me dedicava mais. Só que quando eu vi alguns problemas que eu tinha, principalmente na minha, na minha forma de lidar com os problemas, né? É, eu me afastei dessa admiração e comecei a admirar outras coisas na minha vida, que é a organização dessa, das práticas diárias, né? Do comportamento do corpo da sintonia do corpo com a alma e das regulações que nos converte a, sei lá, apreciadores de alguns consumos ou outros consumos possíveis, né? Porque a gente consome aquilo que é possível pra gente, né? E isso é uma. E às vezes o possível pra gente não é uma escolha, é um dever, né? Muita gente acredita naquela questão de escolha, né? Ah, o indivíduo ele tem liberdade para escolher. Mas será que tem mesmo? Porque eu sempre escolhi as coisas pelo dever, né? Pelo dever das necessidades, pela ordem, né? E não foi por uma é, sempre que eu escolhia alguma coisa por impulso, né? Eu quebrava a cara. Sempre. Né? Mesmo que eu conseguisse desviar do buraco, o buraco nascia de novo na minha frente. Ou alguém ia lá e me carregava até o buraco e me jogava no buraco. Então é mais ou menos isso. E aí, eu nunca fui obediente às professoras na escola, porque passado essa época, né? A, eu passei a ser uma pessoa que não cumpria ordens, né? Eu passei a fazer as coisas sem muita a profundidade, porque eu odiava, né? Eu dentro de casa eu tinha muita muita gente que mandava em mim, porque eu sou o filho mais novo, né? É o filho caçula que chama. Então eu nunca gostei das pessoas mandando, né? Sempre quando alguém mandava em mim, eu eu virava um monstro, né? Eu virava um monstro, eu me deprimia, eu virava um demente, eu gritava, eu brigava. Só que na posterior a isso, eu ia e remediava, né? Eu redimia e pensava. Eu nunca conseguia pensar antes sem ficar nervoso com a esse mandar, né? Mandar na gente, porque eu nunca vi isso bem. A, a cor, né? O sabor de alguém mandando em alguém, o acorde, né? Esse isso sempre me deixava muito desequilibrado, né?
É como se um espírito quisesse entrar em mim e opa, sai pra lá, sai pra lá. Quem manda em mim sou eu, ninguém me dá ordem, não, sabe? Quem manda no meu espírito sou eu, né? É muito inseguro, é muito perigoso eu receber ordem, você me dá ordem e eu te obedecer. Eu pensava assim, né? E aí eu geralmente eu nunca fazia o dever de casa, tinha repúdio, né? Quando eu sentava para fazer alguma coisa que me mandavam fazer, eu ficava super tenso. Eu não conseguia fazer. E só atualmente eu tenho conseguido me mandar fazer as coisas. As coisas que são interessantes para os processos de aprendizado, né? Coisas no sentido de é, interpretação, de leitura. Então, é, só depois que eu virei o meu professor, né? Eu virei o meu próprio professor, que eu consegui ser essa pessoa, assim, que me acalma, que me ensina, foi que eu dei um passo adiante na minha vida e comecei a aprender a ler, fazer dever, coisa que eu não fazia. E aí eu li a primeira vez que eu leio uma novela de época, né? Porque na escola é muito comum as pessoas que fazem os deveres, fazem as atividades, leem os livros que as professoras pedem, leem listas de livros de autores renomados aqui no Brasil, como Carlos Drummond, Machado de Assis, tem vários, né? Guimarães Rosa. E aí, eu também nunca tive muito dinheiro na vida, né? Então, nunca, é, nunca tive. Tudo que eu começava, eu desistia porque eu falava assim: ah, não, eu não vou ter dinheiro para manter isso. Certo, algumas exceções que eu tinha amigos, né? Colegas que me aliviavam dessas questões ou me faziam fazer, fazer coisas que eu não faria normalmente para conseguir esses dinheiros, para poder me manter. E aí a leitura que eu li foi um livro recentemente de uma obra do Érico Veríssimo, se chama Um Lugar ao Sol. E o que me chamou a atenção foi realmente o nome, né? Um Lugar ao Sol. Essa aqui é a edição que eu tenho, porque eu não comprei essa edição, eu peguei em uma banca de doação de livros, né? Alguém tava descartando lá na faculdade, tá? E aí eu peguei na época. E aí eu li recentemente e, cara, achei ah, bom, muito bom. Assim, a palavra seria é, hum, seria simples, né? Seria uma coisa, eu achei simples, mas não simples no sentido de da composição, porque é um trabalho incrível que o Érico Veríssimo faz. Talvez seja porque na época dele havia muitas pessoas que escreviam incrivelmente assim como ele escreveu, porque não tem, na época que ele escreveu, aparentemente não tinha muitos subterfúgios para as pessoas vibrarem, né, para as pessoas chorarem ou se consolarem como a gente tem hoje, né? Hoje só no computador a gente tem vários aplicativos de vários tipos e ecossistemas de influência, né?
que a gente tinha antigamente nos canais e mais antigamente nas estações de rádio. É, então, e mais antigamente nos amigos, né? Diga-se de passagem, e nos hábitos. Então, é uma escrita assim muito coesa, coerente, né? Os capítulos eles eles estão bem conectados. A gente termina um, pode começar o outro assim, disparado, né? Você tem uma certa expectativa em cada capítulo que termina. É como se tivesse um bom quick, né? Bate no capítulo assim, plum, e aí vem o outro, pá, pá. É um quick, né? Quick, né? E em diversos momentos o autor ele faz cestas no sentido de encaixar, né? A nossa imaginação ela consegue vibrar, sentir, se servir dos personagens, mesmo não tendo imagem alguma, né? É muito fácil, é muito simples a gente ruminar e personificar os personagens na nossa vida, por mais que essa história tenha acontecido há muitos anos atrás, né? E aí o que que se trata, né? O começo da história já é uma inusitabilidade, né? Que ele apronta, é inusitável. Você já aparece em um funeral, né? É funeral que fala? No funeral do João de Deus, se eu não me engano, que é o pai do Vasco. E aí o João de Deus está sendo velado e ele conta por quê. Aí vai aparecendo os personagens, vão entrando e você vai, opa, e você vai se sintonizando na obra, porque começa com isso, mas isso é um ponto que vai servir ao longo de todo o livro. Por quê? Porque é, os personagens envolvidos vão ser apresentados posterior a esse funeral, né? E esse funeral ele é engraçado, ele é tenso, ele ele é uma coisa muito bacana. É uma escrita, é uma forma de é uma forma que fisga a gente mesmo, deixa a gente curioso. E aí depois disso, lá vai o Vasco querer vingar a morte do desse João de Deus, que é então o não é o pai dele, mas era como se fosse, né? Porque ele vivia na casa desse João de Deus por causa de alguns acontecimentos relacionados à mãe dele, que é prima do João de Deus, e João de Deus, né? É uma novela, né? Ele vai apresentando os casos, né? E aí a gente vai ficando meio que excitado, assim, pela, pelos acontecimentos, né? E, bom, aí é, vai acontecer coisas lá na ja, que é Jacarangá, não lembro muito bem o nome, não. Também é difícil. Jacarangá, algum lugar assim, Jacarangá. E eles vão ter que sair da casa lá. Porque o cara morreu e o pessoal cobrou eles. Além disso, aconteceu muitas outras coisas. A gente foi apresentado a subtrama, né? O que, que aconteceu antes e tal. E nessa expulsão, eles vão para Porto Alegre. E em Porto Alegre, é, eles precisam rápido arrumar alguma coisa para ficar lá.
E aí a forma que eles vão arrumando e os percalços que o Vasco vai passando e o jeito, o personagem vai se encontrando frente aos sentimentos. São viagens e viagens, são menções honrosas, eu diria, para aquilo que ele quis montar sobre essa família, sobre essa simplicidade, porém muito complicado, né? Porque mesmo sendo simples, a gente está falando de família e de problemas no mundo que hoje para muitas pessoas é difícil de imaginar, né? É difícil de cumprimentar isso de uma forma assim que antigamente era muito comum, né? E hoje em dia mudou muitas coisas perante aos produtos e as farsas e as convenções e convicções que os povos foram tomando com base nesses contratos com a natureza capital, né? Capitalização, né? Quanto mais sabe, mais medo se tem. Que deveria ser o contrário, né? Quanto mais a gente se sabe, quanto mais a gente anda pela estrada, menos medo a gente deveria ter, né? Porque a gente conhece a estrada, mas é o contrário que acontece com a gente. E é bacana fazer essa, essa, eu diria, análise, essa tirar um pouco dessa coerência, porque é uma novela de época, né? Querendo ou não, é um autor que já escreveu há muito tempo. É uma forma de escrita antiga, né? E, e bom, é a primeira, eu diria, a primeira novela que eu leio de um autor assim antigo, né? Que muitas escolas cobram ou falam bem desse Érico Veríssimo, né? Então, tá aí, eu estou impressionado, estou me parabenizando nesse momento. Parabéns, Abner. É, que você leia mais livros como esse, né? Quem sabe que eu venha conseguir ler o tal Grande Sertão Veredas, do Graciliano Ramos. Não, é Guimarães Rosa. Quem sabe eu consiga ler esse. Vamos lá, né? É isso. Então, essa é uma leve síntese de Um Lugar ao Sol. E o final é emocionante. Não é. Ele não junta tudo, mas pela simplicidade a gente considera que ele juntou. Juntou, tipo assim, amarrou tudo, né? De certa forma, é possível considerar. Só que ele foi. Ele dá umas amarradas ao longo da história que no final nem precisava tanto, né? Nem pareceu tanto. Mas deu uma amarrada muito chique no final da história. Então eu recomendo bastante. O final é bacana, mas assim, eu diria que a história não cai. Não cai em momento algum. Eu senti um momento um pouco que o autor estava se distanciando um pouco do que estava acontecendo, mas isso foi muito breve, sabe? E foi minha personalidade, né? Bem no final da história. Tipo assim, eu pensei assim, às vezes o autor ele estava cansado na hora que ele estava escrevendo aqui. Mas é muito pouco, né? Chega a ser 2 páginas, 3 páginas. Bom, mas é isso. Recomendo Um Lugar ao Sol do Érico Veríssimo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!